Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa liturgia, celebração litúrgica da palavra, com o nosso sinal da fé, o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, vamos nos reconhecer pecadores como somos de fato, não é verdade? E vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão agora sobre o seu coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 1, verso 8 a 14.22. Naqueles dias, surgiu um novo rei no Egito que não tinha conhecido José e disse ao seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho de preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 123. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Reze comigo. Nosso auxílio está no nome do Senhor.
Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Reze comigo. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então, por sobre nós, teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Reze comigo. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Reze comigo. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso 34 ao capítulo 11, verso 1. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Hoje, o Salmo 123, ele vai nos direcionar nossa reflexão por esse caminho, de que nós devemos deixar a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio. Deus nos protege.
O salmista, do Salmo 123, ele vai dizer: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, e nós vamos perguntar, o que seria de nós se o Senhor não estivesse do nosso lado? E o salmista diz, que o diga Israel neste momento, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quanto mal os homens nos teriam feito? Quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. É verdade, nosso auxílio está no nome do Senhor. E quanto mal nos teriam feito nossos inimigos a nós, se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Por isso, devemos dizer com toda certeza, toda investida contra o servo de Deus não prosperará. Mas não prosperaram, como no caso hoje na leitura do Êxodo, que a gente vai ver, Êxodo 1, capítulo 8 ao versículo 22, pulando, que surgiu um novo rei no Egito e esqueceu de José. José foi aquele homem bom, ele não deveria ter sido esquecido nunca, e os reis do Egito que vieram após ele deveriam ter lembrado de José, que salvou a vida do Egito e salvou a vida de todo aquele povo ao redor, com sua sabedoria de ter guardado o trigo para os dias de fome. Mas aquele rei, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. É assim que muitos governantes agem, olhando o povo como uma ameaça contra eles. Um povo ignorante, maltratado, é a segurança de muitos maus governantes que pensam assim, como esse faraó. Quantos governantes hoje existem como este mau governante chamado faraó? Quantos faraós existem hoje achando que o povo, tendo educação, tendo uma boa instrução, tendo uma faculdade, é uma ameaça contra eles? E preferem negar seus direitos, muitas vezes, de estudar, de ter educação, de ter dignidade, para impedir, como o faraó vai dizer, impedir que eles continuem crescendo. E assim eles vêm combater contra nós. É assim que muitos faraós hoje pensam. E nós vamos hoje entender que o mau governante, ele oprime o seu povo, como esse faraó, ao invés de dar educação, instrução para as famílias, prefere dar trabalhos penosos como o faraó. E foi assim que Faraó construiu a sua cidade em Pitom e Ramsés, como diz a palavra. Mas quanto mais oprimiam, tanto mais multiplicava e crescia. E aí vem a dureza da escravidão que começa do povo de Israel no Egito. Tornaram-se escravos. Impuseram penosas penas de trabalhos para eles, amargas, como diz o peso do fardo que preparavam para eles, obrigando-os a trabalhar do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalho do campo e outros serviços que forçavam eles a fazer. Nós vamos pedir a Deus que Deus coloque governantes que governem com o povo e não para massacrar o povo. Pedir que Deus envie sabedoria ao nosso povo para escolher pessoas que olhem o povo não como uma ameaça, que não oprimam o povo com trabalhos pesados, mas ajude os jovens a sair das drogas com estudo, com trabalho que vá desenvolver o caráter, a boa formação.
E hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34 ao capítulo 11, verso 1, Jesus continua a falar para os seus discípulos. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. A palavra de Deus é uma espada. E se ela é uma espada, ela tem que penetrar no coração. De fato, Jesus Cristo diz, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. O nosso amor por Cristo deve ser incondicional. E Jesus Cristo vai mostrar isso quando ele diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos hoje procurar conservar essa palavra de Jesus do seu ensinamento em nós, buscar encontrar nela a fonte da nossa vida, porque quem perde a sua vida por causa de Cristo vai encontrá-la, ele mesmo disse. E quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E nós vamos ser recebidos ou não? As nossas palavras devem ser espadas. Elas não devem ser um mel que vai agradar o gosto e o paladar de todos. Muitas vezes vai desagradar muitos, mas é nesse sentido que a palavra deve justamente penetrar no coração de muitos. Quem recebe, receberá a Cristo. Quem recebe, receberá o Pai. Vamos hoje pedir que Cristo nos instrua hoje com sua palavra nesse sentido e vamos dar o nosso propósito a Cristo. Nem todos aceitam as exigências do reino. E eu tenho aceitado as exigências do reino de justiça, paz, de um mundo fraterno, sem exploração, sem escravidão? Ou sou mais um daqueles que me contento com o cristianismo da prosperidade? O próprio Jesus mostra que é de outra natureza a paz que ele nos dá. A paz que lhes dou não é como a paz que o mundo dá. João 14, 27. Ó Jesus, caminho único que leva ao Pai. De um lado, encontram-se os que te acolhem e seguem. De outro, os que se põem frontalmente contra ti e contra as exigências do reino. Sobre estes pesa a espada do julgamento. Queremos, Senhor, colocar-nos inteiramente a serviço do teu reino. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial. Enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Olha a Bíblia aberta aqui. Vamos continuar com a Bíblia aberta, rezando agora os salmos, os hinos, os louvores, os cânticos. Vamos fazer do nosso dia uma celebração da palavra que nós fizemos aqui e uma celebração dos salmos, dos hinos, dos cânticos. Levar o nosso pensamento em oração e vamos completar fazendo os 30 minutos que exige a nossa igreja das indulgências, conforme o nosso catecismo das indulgências, que a cada 30 minutos diários nós ganhamos uma indulgência plenária
dos pecados confessados. Isso quer dizer que todo pecado confessado, por esse modo, obteremos o perdão de todos os nossos pecados. Vamos fazer isso todos os dias, e isso nos fortalece, com certeza, fortalece a nossa fé, o nosso espírito, nosso ânimo, porque nós não vamos ter fé, esperança e caridade sem a oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.